Fala galera, um dos ativos que a gente vai colocar aqui na nossa carteira são as ações do Brasil. Elas vão representar 20% de toda a nossa carteira. Então basicamente não dá pra gente colocar qualquer ação de qualquer empresa na nossa carteira. Porque se for uma empresa ruim e tiver uma ação ruim, ela pode simplesmente afundar a nossa carteira. Não só as ações aqui do Brasil, tá? A gente ainda vai investir também, além da renda fixa que a gente já investiu, nós vamos investir também, além das ações do Brasil, em ações dos Estados Unidos e de outros países. A gente vai investir em fundos imobiliários, em criptomoedas, e a gente vai ter a missão de escolher os melhores ativos possíveis para a gente poder ter uma rentabilidade boa na nossa carteira, que ao final do dia, o que a gente quer saber é o quanto que a nossa carteira rendeu. E se tiver algum ativo puxando a carteira para baixo, a gente vai precisar analisar. Isso é muito importante para a saúde financeira dos nossos investimentos. Para analisar uma ação, não adianta a gente só olhar para o preço que está o papel, sabe, a cota. Não adianta, a gente precisa ver os indicadores dela. Existem alguns investidores por aí, principalmente as casas de investimento, que eles fazem uma conta que eles chamam de valuation. E aí eles veem se o preço da ação, o preço-alvo deles, está de acordo com o preço que a ação está custando. Por exemplo, se eles chegam na conta que uma ação está custando R$16 e ela está vendida a 14, eles falam para as pessoas que investem com eles para eles comprarem. E pode acontecer o oposto também, né? Se eles, por exemplo, chegarem no preço-alvo de R$20 e o preço da ação na real tá 50, eles vão falar para a galera esperar e não comprar. Isso é uma forma de fazer, de analisar, mas aí são para as pessoas muito profissionais. Nós aqui vamos usar uma outra forma de analisar as ações, que são através dos indicadores. Toda empresa que está listada na Bolsa do Brasil tem os indicadores que mostram para a gente a saúde da empresa. E olha, os dois caminhos são bem eficientes. Eu opto por analisar indicadores porque sou eu que estou fazendo essa indicação e não uma outra pessoa, uma outra empresa. Sou eu. E falando nisso, nada do que eu vou te falar aqui é uma indicação de investimento, tá bom? É tudo com caráter educacional. É o que eu vou fazer com os meus investimentos com a minha carteira. Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é se a empresa responde, como ela responde 3 perguntas. A primeira pergunta que a gente quer responder é: a empresa dá lucro? Se sim, quanto? A gente vai ter que dar um jeito de mensurar. A segunda pergunta é: como a empresa está em relação às suas dívidas? A dívida está controlada? E a última pergunta é: o preço de cada papel está um preço bom? Se a gente conseguir responder essas 3 perguntas, basicamente a gente elimina 90% das ações que a gente não quer ter na nossa carteira. E aí a gente escolhe desses 10% que sobrar o que a gente quer ter. Aí depois disso a gente filtra qual setor que essa empresa atua, né? Por exemplo, se for uma empresa de setor de turismo, é meio perigoso. Já se for uma empresa de setor básico, como por exemplo de saneamento, já é uma boa, já que você sempre vai precisar de saneamento, mas nem sempre você vai precisar viajar. A gente também vê o tipo de gestão que ela faz, mas isso aí é um pouco mais aprofundado. Eu não vou falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. O que a gente quer responder nesse vídeo é como a gente pode escolher uma empresa pensando nessas 3 perguntas. Então nesse vídeo a gente quer responder essas 3 perguntas. E se a gente conseguir, a gente já está meio que no caminho certo. Bom, para a gente fazer essas análises, a gente vai usar esse sistema, que é o sistema do Status Invest. É um sistema bem completo assim, não é o único sistema que tem. Por exemplo, tem também o sistema do Investidor 10, que é bem legal. Mas vamos começar por esse aqui. E aí no futuro, se eu ver que esse aqui está deixando um pouco a desejar, a gente muda. Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar então é que nem toda ação que tem o preço de cada cota, de cada ação barato, é uma empresa barata. Vou mostrar para você, por exemplo, 2 empresas. Eu vou pegar aqui a empresa Azul, que é uma empresa de companhia aérea. Vou colocar aqui Azul, só para te explicar. Eu vou escrever o nome da empresa aqui e o Status Invest vai pegar o ticker dela. O ticker é esse nominho aqui. Por exemplo, aqui está em dólar, aqui está em real, né? Então, Azul 4 é o nome da ação que a gente quer falar. E esse de cima aqui, Azul SA, é em dólar, né? Que essa empresa também é negociada em dólar. Vou pegar aqui o site da Azul. Vou pegar também um outro. Na verdade, eu vou voltar aqui. Vou pegar a Azul e vou pegar também uma outra empresa, que é uma empresa super famosa aqui no Brasil, que é a Petrobras. Ó, tem 2 opções. A título de curiosidade, os que terminam em 3 são diferentes das que terminam em 4.
Um são ações ordinárias e outras preferenciais. Se aparecer aqui, já te mostro. Mas eu vou pegar a primeira aqui que aparece. Bom, como você pode ver aqui, a ação da Azul custa R$ 1,18, enquanto a ação da Petrobras custa R$ 31. Qual será que dessas empresas o preço está mais caro? Aí as pessoas vão falar, não, é óbvio que é da Petrobras, né, que está R$ 30, mas não necessariamente. A gente tem que analisar os indicadores. Então, vamos comparar essas duas ações no futuro. Mas primeiro eu vou te mostrar a da Petrobras. Vamos falar dos indicadores. O primeiro indicador que a gente tem que saber para responder aquelas perguntas é se a empresa dá lucro. No caso, a gente vai usar dois indicadores para isso, um mais do que o outro, que é o indicador de ROI. Aqui a gente tem alguns dados da empresa, mas não se atente muito a isso agora, porque isso é só um chamariz, não importa tanto. Aqui tem o gráfico, né, de um dia, de 5 dias, de 5 anos, de quanto a empresa valorizou. E ó, de cara você consegue ver que se você tivesse comprado a empresa aqui a R$ 7 em 2021, que nem faz tanto tempo assim, né? Foi logo depois da pandemia. Hoje você teria R$ 31 para cada papel que você pagou 7. Então você já teria ganhado muito dinheiro. E nem foi a máxima histórica aqui, né? Tem, por exemplo, R$ 38. Então você ganharia R$ 30 em cada ação. Essa é uma das formas de você ganhar dinheiro com as ações. É você ganhando dinheiro em cima da valorização. Existe uma outra forma de ganhar dinheiro com as ações, que são através desse campo aqui, o Dividend Yield. A gente pode ver que a Petrobras, além da valorização, então você compra uma ação a R$ 30, ela pode chegar a 40, e você ganha esses 10 se você vender, mas tem também essa opção, que é a empresa pagar para você um valor todo ano. Então, se você tivesse uma ação de R$ 31, no ano, essa empresa te devolveria R$ 5 lá na conta da tua corretora. Ia cair como rendimento. Isso é muito legal. O primeiro ponto que a gente quer ver é esse aqui. Qual é a liquidez média diária? Isso aqui é quantas vezes a ação é negociada na bolsa. Se a gente tem na nossa carteira uma ação que tem uma liquidez média diária muito pequena, significa que as pessoas não fazem o comércio desse papel muito. Então a gente acaba ficando à mercê de poucas pessoas que compram e vendem essa ação. Então a gente vai escolher ações que principalmente têm a liquidez média diária de mais que 1.800.000. Isso é bem importante. O que eu tinha falado para vocês lá de ações ordinárias e preferenciais, as ações que terminam em 3, no caso, PET3, são ações do tipo ordinárias, né? É o ON aqui, mas isso é um papo para outro dia. O que eu quero mostrar para vocês são esses indicadores aqui. Os indicadores da Petro são assim, a primeira coisa que a gente já viu são o que a empresa te retorna como dinheiro. Então, cada ação que você compra 30 e poucos reais, ele vai te devolver R$16,85. Uma das coisas que a gente precisa saber então é a respeito do ROI que eu tinha dito. O ROI está aqui, ó. O ROI basicamente mede a eficiência da empresa, o quanto a empresa tem de eficiência para lucrar. Ele mede a eficiência da empresa em gerar lucro a partir do capital dos acionistas. O nosso ROI de referência vai ser ali perto de 20%. Então, se tiver ali entre 10% e 20% é legal. O ROI, basicamente, é uma conta dos ativos que a empresa possui menos os passivos. Se ela tiver muitos passivos, né, muitas contas, o ROI pode ser negativo. É um sinal de alerta, é uma empresa que você provavelmente tem que fugir. Mas no caso, a Petrobras está muito bem, está muito perto de 20%, então é um ótimo indicador. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui é esse campo aqui, ó, o LPA, que é o lucro por ação. Isso aqui basicamente é uma tendência. Se você clicar no gráfico aqui, a gente precisa ver que a empresa está crescendo com o tempo. Tudo bem que teve aqui uma baixa em 2020, mas é por causa da crise que aconteceu. E depois teve outra baixa aqui em 2024. Mas é uma empresa que sempre está nas alturas, né? Sempre está na média de 3. Isso é muito bom. O menor valor foi lá 2,67, que foi em 2015, que teve outra crise aqui no Brasil, lá no governo Dilma. E aqui a crise sanitária que aconteceu, né? Enfim, é uma empresa que está muito bem, que está sempre em crescimento e esse indicador é muito importante por causa disso. A outra pergunta que a gente precisa responder são a respeito das dívidas que a empresa tem. Como que está a saúde financeira da empresa, né, em relação às dívidas? Para responder isso, a gente vai olhar o indicador de dívida líquida sobre
EBITDA ou EBITDA. Esse indicador mostra quantos anos a empresa precisa de lucro para poder pagar todas as suas dívidas. No caso, a Petrobras precisa de 1,06 anos para quitar todas as suas dívidas. Isso é bem baixo. Esse indicador, quanto mais baixo ele tiver, é melhor. Eu vou tomar como referência empresas que têm ali no máximo 4, falando desse indicador. Entre 3 e 4 tá ótimo, mas 4 ali vai ser, 4 e pouquinho ali vai ser o limite. Mais que 5 eu não vou pegar não. Mas aqui no caso, a dívida líquida sobre EBITDA dela está muito controlado. 1 ano de caixa é fichinha para a empresa pagar todas as suas dívidas. Então, esse é um ótimo indicador também. Por fim, a última coisa que a gente precisa ver é se o preço de cada ação, de cada papel, de cada cota está num preço bom, porque não adianta a gente comprar se o preço estiver muito esticado. Aí a gente vai demorar muito para poder começar a lucrar. Então, a gente vai olhar 2 indicadores para isso. O primeiro indicador, na verdade, é 2, quase 3, porque o primeiro indicador é o preço sobre lucro, que é aqui o PL. No caso, quanto menor for aqui o PL, é melhor. Esse indicador significa assim: quantos anos eu preciso ter essa ação para poder ter o meu dinheiro de volta, para poder começar a ter lucro. Então, no caso, o PL aqui de 5,17 é um indicador que eu precisaria ter 5 anos de ação, né? Ter essa ação há 5 anos para ter lucro com cada papel. Esse indicador fala quantos anos o lucro da empresa paga o preço atual da ação. Nesse caso, 5,17 anos. Nesse indicador, quanto menor é melhor. E a gente vai tomar como referência ali empresas que têm esse indicador entre 8 e 15 ali, no máximo 15, entre 8 e 15 tá bom. 5 tá muito bom. Então, é um ótimo indicador também de que essa ação tá valendo a pena. E o último indicador que a gente precisa ver é se a empresa tá descontada ou se tá com juro ali. Não juro de fato, mas se ela tá sendo vendida com desconto ou com acréscimo, que é, no caso, o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador compara o preço da ação com o seu valor contábil. Então, se tiver ali, por exemplo, 90, 0,9, significa que a ação está com 10% de desconto. E se tiver, por exemplo, 1,1, significa que a ação está vendida 10% a mais do que o valor contábil dela tem. Então, no caso, o PVP aqui é 1, significa que a ação está no preço que a gente quer pagar mesmo, tá? O preço 1. Isso é legal. Se tivesse um pouquinho mais que isso, então, a gente falaria que essa ação tá cara. E se tivesse abaixo que 1, a gente falaria que tá bem barato. No caso, como a empresa paga ainda 16,85% de dividendo, é uma ótima ação, porque além disso, além de todos esses indicadores, ela já pagou 16,85% ao ano para os seus acionistas. Galera, isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma ótima oportunidade aqui. Eu tô achando essa empresa muito boa. O que a gente precisa analisar também são outras coisas, como por exemplo, qual é a área de atuação dessa empresa. E a gente vai comparar já as 2 ações que eu separei, mas a gente sempre tem que comparar banana com banana ou banana com maçã. Nunca, por exemplo, sei lá, maçã com caneta. A gente tem que comparar empresas do mesmo setor. A gente vai comparar banco com banco. A gente vai comparar, por exemplo, saneamento, empresas de saneamento com saneamento. Não podemos fazer essa comparação que eu vou fazer agora, mas como é totalmente educativo para te responder uma outra pergunta, eu acho que vale. Bom, a pergunta que eu quero responder é a seguinte. A Petrobras, a gente está vendo que está R$31. E a Azul está R$1,18. Qual ação aqui está mais cara? Eu vou usar o sistema do Status Invest aqui, porque ele tem também essa aba de comparar, o que é muito legal. Eu vou clicar aqui comparar, eu vou comparar essas 2 ações. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a Azul, que já tá, ele já me dá a opção aqui de comparar a Gol. Vou colocar a Gol aqui. Não vou colocar a Gol não, vou colocar a Petrobras. Depois eu coloco a Gol pra gente ver. Então aqui, ó, coloquei a Petrobras e vou clicar aqui em comparar. Olha que interessante, ele abriu aqui para mim uma aba. E vamos ver aqui qual que é a diferença delas, né? Dos indicadores que a gente falou. A Azul, ela nunca pagou dividendos. Isso é ruim? Olha, depende do seu objetivo. Mas basicamente, ações elas podem pagar ou não dividendo de acordo com o que ela quer. No caso, a Azul é uma empresa de crescimento. Então, ela dificilmente vai pagar dividendos. Já a Petrobras é uma ação que tanto é de crescimento quanto de retorno para os acionistas. Pagar dividendo ou não depende muito da sua estratégia, mas não
não quer dizer que é uma coisa ruim, tá? Mas vamos ver os outros indicadores. Por exemplo, olha, o PL da Azul tá muito maior, tá muito melhor do que o PL da Petrobras. Então significa que o preço aqui tá baixo. Mas vamos ver o PVP. O PVP da Petrobras tá 1, tá justo. O da Azul tá negativo. Significa que a ação tá muito, muito, muito cara. Na verdade não é nem cara, né? Tá falando aqui que o seu valor patrimonial tá tão baixo que chegou a ficar negativo. Falando em dívidas, a gente vai falar de dívida aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA. Da Azul tá 8,86. A gente queria uma empresa que tivesse no máximo ali 4, né? Tá aqui 8,11. E da Petrobras tá 1,06. Então, no caso, a Petrobras tá com a dívida super controlada, enquanto a Azul precisa de 8 anos para poder pagar suas dívidas. Galera, um outro indicador que a gente precisa ver é sobre a dívida, né? E a gente combinou que a gente ia olhar esse aqui, ó. Dívida líquida sobre EBITDA. Que no caso, a Petrobras precisa de 1 ano de lucro para pagar todas as suas dívidas. A Azul precisa de 8 anos. Então, sem dúvida, a Petrobras está muito melhor. E por fim, o que a gente precisa ver é o ROI. No caso, a gente já viu que a Petrobras estava com 20%, enquanto a Azul ela tem tantos passivos que ficou negativo. Lembra que eu te falei que a conta para descobrir o ROI basicamente era o número de ativos menos o número de passivos? O que acontece é que a Azul tem tantos passivos que ficou negativo. Então a empresa está super endividada. E por isso o preço de cada papel é esse de 1,18. Vale a pena você comprar a Azul? Olha, não é uma recomendação de investimento, tá? Mas se for comparar as duas aqui, vale muito mais a pena você comprar uma ação da Petrobras do que comprar 26, 27, 30 ações da Azul, né? Falando que vai dar o mesmo valor. Falando uma outra coisa bem legal aqui desse sistema é que a gente consegue comparar então o que a gente devia ter feito desde o começo, que é comparar ações do mesmo setor. Então tem a Azul aqui, eu posso comparar com ações da Gol. Então, ó, as ações da Gol estão 80 centavos, vou colocar aqui adicionar e vou colocar comparar. E olha que interessante, a Azul era ruim? Ah, olha só a Gol. O PL dela é imensamente grande, mas negativo. As duas não pagam dividendos. O preço sobre valor patrimonial da Gol é muito menor do que o da Azul. A Azul tem como pagar as suas dívidas, a Gol nem tem como pagar as suas dívidas. Olha que interessante. Mas o ROI, no caso da Azul, é menor do que o ROI da Gol. Então, dessas duas, sabe qual que você tem que comprar? Nenhuma. Galera, com esse checklist bem simples, eu acho que a gente consegue filtrar assim muitas das ações que a gente não quer ter na nossa carteira e fazer escolhas bem inteligentes a respeito de quais empresas a gente quer ter. O segredo não é nem você saber sobre esses indicadores que eu passei aqui. Se você souber só esses, já vai estar ótimo. O próximo vídeo é de aportes e depois dele eu vou te mostrar como que a gente faz para escolher os fundos imobiliários que a gente vai colocar na nossa carteira. Fechou? Então até a próxima.